pessoal, Martinelli aqui, nós estamos aqui mais uma vez conectando histórias e hoje eu tô com um cara que é até meio suspeito falar aqui, né? Opa. Porque esse cara, sabe aquele tipo de pessoa assim que o cara é tão parecido e pensa tão igual a você que de vez em quando você fica até meio na dúvida, né? Você fala assim, rapaz, esse cara é muito parecido comigo, né? Só nasceu em outra família, né? Em outro canto, mas Exatamente. é um cara muito parecido comigo. Bruno Medeiros. Martinelli, é o mesmo espírito, né, É Martinelli? isso É o aí. mesmo espírito, testifica. Isso aí. Prazer estar aqui. Que é isso. Eu que tenho que ficar muito feliz. O Carlinhos está ali atrás das máquinas ali. Eu sempre faço questão de trazer ele aqui pro assunto, porque eu falo assim, uma coisa que você repete muito, né? É que tudo Sim, é uma construção, sim. tijolinho a tijolinho, e que a gente não faz nada sozinho. Então, às vezes, as pessoas veem a gente aqui, né, na telinha, mas tem muita gente trabalhando para tudo isso acontecer, então Verdade. a gente sempre faz questão de falar. Bom, vamos lá, vamos para Começou. o que significa tudo isso aqui, né? Eu conheço o Bruno através de uma amiga em comum, né, que trabalha comigo já há muitos anos, e fui saber lá que ela conhecia vocês, a gente tomou um café e naquele café ali parece que as coisas já se conectaram, né? Ampliou. E daquele cafezinho a coisa já se ampliou, mas as pessoas precisam conhecer quem é o Bruno que está sentado aqui nessa mesa. Fala um pouquinho para mim de você aí. Beleza, Martinelli. Primeiro eu quero te agradecer por esse espaço incrível, sabe? Eu fico tão feliz de caminhar ao lado de pessoas que têm esse mesmo alvo, né? Que na caminhada transbordam na vida de outras pessoas. Você é uma pessoa que fez isso na minha vida, então acho que é por isso que a conexão foi tão imediata, né? Mas o Bruno, vamos lá, o Bruno, identidade? Identidade, Identidade. primeiro. Identidade, o Bruno hoje é um mentor empresarial, especialista em inteligência emocional, que encontrou nas ACEs, experiências adversas da infância, respostas para tudo aquilo que eu buscava para me conhecer, primeiro. E Uhum. hoje, através desse conteúdo que estudo há mais de 10 anos, consigo contribuir com gestores, com empreendedores, com empresários, com colaboradores de empresa a se reencontrar, encontrar a sua rota profissional, assim como aconteceu comigo também. Muito legal. A gente olha assim, e eu sempre enxergo atrás de um cara com essa bagagem toda que você trouxe aqui, outras pessoas, né? Sim, Quem são as pessoas por trás do Bruno hoje? Tem esposa, tem filhos? exatamente. As pessoas por trás, aí acredito agora que existe uma conexão com o Bruno Essência. Por isso que eu falei primeiro assim, Bruno Uhum. Identidade, Bruno na essência, Martinelli, o filho de um Deus vivo. O Bruno na essência é uma pessoa que encontrou na pessoa de Jesus Cristo o motivo, a razão pelo qual eu caminho aqui nessa terra. E é nessa hora que eu me conecto com essas pessoas, porque ao construir uma família, ele colocou ao meu lado a Mari, que é a pessoa que estrutura com muita sabedoria o nosso lar. Eu tenho o José Miguel, que é o meu filho de 16 Que eu anos, conheci. que é um cara inteligentíssimo, que é um grande parceiro. Eu tenho a Alice, de 6 anos de idade, que é uma princesa. E a gente é suspeito de falar dos filhos da gente, né? Sim. Mas, cara, que menina incrível, que menina que me ensina tanto, sabe? Então, essas são as pessoas que hoje estão na estrutura da minha vida. Se a gente fosse definir uma jornada, né, entre o Bruno lá no nascimento e o Bruno que está sentado aqui na minha frente, se a gente fosse definir isso de uma forma breve, Breve. como que você resumiria esse Bruno e essa jornada lá do nascimento a esse cara que está sentado aqui? De uma forma breve, eu posso dizer que foi o Bruno que entendeu o significado de nascer de novo. É forte Porque, isso, cara. Explica porque, melhor aí. Vou tirar o breve aqui. ai, que bom, você me ajudou agora. Me ajudou Não, mas bastante. é interessante porque assim, você soltou uma frase que não tem como a gente deixar de forma superficial, né? E o breve faz ser superficial. Então fala um pouco mais disso. Martinelli, por 30 anos, eu vivi um personagem que eu construí por causa das minhas dores de infância, certo?
É legal você falar sobre isso, porque muita gente hoje vai cair os personagens Sim, hoje, né? sim, Vamos lá, acredito que fala sim. mais disso aí. Até os 30 anos eu olhava para mim no espelho e me achava um cara incompetente, não me achava inteligente, não tinha essa capacidade de comunicação, não conseguia criar relacionamentos profundos. Dentro Você dentro tinha dificuldade, assim, em se relacionar? é complexo, assim, por quê? Esse personagem, ele viveu uma história fantástica. Uhum. Esse personagem, ele foi um cantor sertanejo. Sim, olha só, e a E eu vou gente... te contar depois aqui ao longo da nossa Sim. conversa como que isso nasceu. Mas respondendo à sua pergunta, esse personagem foi um cantor sertanejo. Eu vivi por quase 15 anos, dentro desses 30, Músico quase e 15 anos, cantor. como um cantor de uma primeira voz de Aham. uma dupla sertaneja, que ganhou espaço considerável e que por algumas vezes esteve naquele ponto do quase, sabe? Para essa dupla acontecer Sim. em cenário nacional. Conheci muitas pessoas, me relacionei com muitas pessoas. Você imagina E que o hoje que são influentes no e mercado. que exatamente, inclusive alguns artistas, por exemplo, César Menotti e Fabiano, são pessoas que eu conheci antes do sucesso. Sim. Existia uma casa de show em Belo Horizonte chamada Alambique. Nós tocávamos, a gente tinha um contrato de 2 anos lá nessa casa. Nós tocávamos lá na madrugada, saíamos do show e íamos para um posto AMPM do lado, Sim. sonhar com sucesso, comer pizza fria. Eu, meu parceiro, César Menotti e Fabiano. Então, assim, esse artista, esse personagem, que na verdade nem era o Bruno, isso é importantíssimo de enfatizar. O Uhum. meu nome é Bruno César de Medeiros. Uhum. O artista era César Medeiros. Na Sim. dupla ele era só o César. A dupla se chamava César e Danilo. Então esse César, ele abriu dos sertanejos ali da década de 90, dos anos 2000, Uhum. eu abri Que foi uma época muito forte, a gente tem que muito forte, lembrar isso, muito muito forte. forte. O sertanejo, ele predomina o ano todo, né? Sim. Outros gêneros, eles têm seus altos e baixos, mas o sertanejo predomina o ano todo, Porque mas nessa o época em sertanejo está muito especial, ligado à cultura real do cultura e Brasil, raízes, né? né? Raízes do Brasil. Então, Mas assim, nessa nesse época em período era especial, era assim, não era aquela coisa contemporânea, comercial, cultural, comercial, era uma é, coisa avassaladora. exatamente. Estava em todas as Sim, novelas, tava no Sabadão. Sabadão, em todos os programas. Então, esses artistas desse período, o Zezé de Camargo e Luciano, eu abri show 2 vezes. Aí abri Aham. show do Gini Gêmeo, Teodoro Sampaio, Rick Renner, Da galera Gilberto toda da época. Giovanni, todo mundo Michel Teló, conheci Sim, muitos deles. E através de um grande amigo, que é o Pedro Paulo da Rádio Verdade em Belo Horizonte, conheci todas as casas de show. sim. Então, assim, agora olha que interessante a pergunta que você me fez. Eu me relacionava com muitas pessoas, mas as relações próximas e verdadeiras eram raras ou quase Mínimas, nenhuma, né? assim, entendeu? Eram muito vazias, Sim, eu não tinha profundidade nos relacionamentos. sim. Aqui é importante a gente ressaltar algo, né? A gente está falando desse personagem que foi criado Sim, nessa época, mas daí até descobrir esse personagem e tudo mais, tem um processo tem. todo de autoconhecimento. Quando é que se inicia, né? Inclusive, porque tem muitos que eles acreditam de fato que são esse personagem e vivem isso, né? Sim. Quando foi que iniciou esse processo de autoconhecimento e como está hoje isso? Isso transformou hoje no meu propósito de vida mesmo. Esse é o Uhum, ponto da história que eu conto, sim, que eu transformei em metodologias, que eu transformei em uma ferramenta para ajudar pessoas. Esse é exatamente o ponto. Aos 30 anos de idade, eu estava com o meu primeiro relacionamento. Eu não era casado, mas morava com uma pessoa. Eu uhum. estava com o meu relacionamento no fim, estava acabando. Destruído, né? Meu filho mais velho é fruto desse relacionamento. Sim. E ele tinha 3 para 4 anos. E nesse período, eu estava depressivo. Só que eu não sabia o que que era isso, sabe? Essa depressão. Você só sabia onde doía, não Onde sabia o que era, doía. né? Eu estava depressivo. Hoje eu vejo com clareza o cenário que eu vivia. Sim. Eu depressivo, eu não tinha felicidade. Eu me lembro muito bem da minha mãe, em um determinado momento, Martinelli, olhar para mim e falar assim: filho,
Já faz alguns meses que eu não vejo um sorriso seu. Ah, é triste, hein? Eu estava muito mal. E aí aconteceu algo, foram dois cenários que hoje, como cristão, eu entendo o que, que aconteceu naquela ocasião, mas lá eu não sabia. Eu vou te Uhum, contar da forma que aconteceu, eu não sabia o que era. sim. Nós estávamos fazendo um show pelo terceiro ano consecutivo, numa empresa chamada Pórtico. E era um evento de fim de ano, essas festas de confraternização, Sim, aquela aberta para a celebração de fim de família ano. inteira, né? Em um determinado momento do show, no meio do show, eu vivi uma situação em que uma experiência em que eu saí do meu corpo Ó, e comecei a visualizar tudo aquilo por cima. assisti Para toda que a fique, para cena. que fique claro para todo mundo que está nos assistindo agora, hoje eu sei que era o Espírito Santo. Sim. Na época eu não sabia. Eu só vivi a experiência de sair ali e assistir por cima. Na chinela eu vi coisas horríveis, tá? Eu vi pessoas discutindo, casais discutindo, Uhum, eu vi relacionamentos homoafetivos, eu vi e nada contra, mas uhum, eu estou descrevendo o cenário que eu sim. Na e vi verdade, ali, pessoas. enquanto entretenimento, você não via, mas Não, quando você teve essa visão macro do todo, você percebeu o ambiente todo. exatamente. Eu vi um senhor trêbado na minha frente, assim, Uhum, sabe? E o cenário que era para ser de confraternização estava de guerra. uhum. E essa voz, esse algo que me tirou, falou assim: você está promovendo tudo isso. Aquilo me arrebentou. Eu Você falei, estava fazendo trilha sonora para tudo aquilo, né? pera, eu não quero isso para minha vida, eu não quero ser a pessoa que promove isso daí, Uhum, né? Naquele momento, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tomei a decisão de não continuar mais aquela história. Então, o show acabou. Eu virei para o meu parceiro de música lá, que é um grande amigo, aliás, até hoje. Falei assim, cara, nós vamos cumprir essas agendas que nós temos, mas eu não vou fazer isso mais. Eu parei. uhum, Isso é 2012. No ano seguinte, eu estava trabalhando com meu pai, que é eletricista, numa obra aos arredores lá de Belo Horizonte, uma obra grande. E filho de eletricista não começa com a fiação, né? Você vai cortar a parede. Eu estava ali, Abrir buraco. abri buraco, eu estava ali no trabalho pesado, eu estava ali sem entender, sem perspectiva, sem me conhecer, sem entender nada do que aconteceu, Uhum, com um respaldo muito grande da música, conhecendo muitas pessoas, as pessoas me provocando, e César, cadê César e o show, sabe? Até que meu pai, nesse exato momento, a gente tinha finalizado lá uma parte da obra, eu estava indo para casa, e o meu pai recebeu uma proposta. Esse foi o segundo movimento. O primeiro foi esse do show, o segundo sim. movimento foi esse. E aí começa a minha jornada de transformação. O meu pai recebe uma proposta de conduzir, né, uma obra muito grande. Meu Uhum, pai, nessa ocasião, tinha 56. uhum, E voltando no carro, só eu e ele imaginando tudo que ele teria que fazer, a equipe grande que ele teria que montar, gestão de pessoas e tudo mais, e fritando a cabeça dele, ele solta uma frase assim para mim: ah, se eu tivesse os meus 30 anos. E naquele exato momento, quantos anos eu tinha? 30 anos. 30 anos. Eu falei, poxa vida, eu tenho esses 30 anos. Se ele está com 56 tentando refazer a rota, eu tenho os 30 que tá. É possível. Eu só não sei como, Você mas é possível começar. estava no exato ponto onde ele queria estar naquele Exato, momento e não podia voltar exato. atrás, porque a máquina do tempo não existe. Foi então que eu comecei a buscar uma transformação. E o primeiro desejo que eu tive foi de ir. Isso aqui é muito importante. Agora a gente está Sim. falando de de uma decisão transformadora. Nós estamos falando de um Uhum, ponto de inflexão. Eu queria mudança, mas eu uhum, tinha que agir. Mudança não acontece em ação. sim. Concorda comigo? Preciso de ação. Eu queria me mudar para um local onde as pessoas não conhecessem o César. Aquele personagem estava me incomodando. Uhum, Não me chamar de Bruno estava doendo. Eu quero ser sim. o Bruno. Quem é o Bruno? Eu quero ser o Bruno. Por que as pessoas estão me chamando de César? O que eu Uhum, fiz? E era tudo muito confuso. Então eu quis mudar para uma cidade onde não conhecia ninguém. Nessa minha busca, e nesse exato momento eu conheço a Mariana, que fez sim. parte desse processo comigo, foi quando nós começamos a pesquisar algumas cidades e eu conheci Pouso Alegre. Eu não conhecia absolutamente ninguém aqui. Então, ao mudar para Pouso Alegre,
eu começo a fazer as conexões verdadeiras Uhum. e era muito prazeroso quando a pessoa virava, como é que você chama? E eu pegava na mão da pessoa e eu falava assim, Bruno. E a Prazer, sou partir Bruno. daí, as pessoas me chamavam de E aí Bruno. você se conecta, você, Aí você se começou conecta aí com a sua real com a identidade minha e real sai do identidade. personagem. Sai do personagem. Aí eu começo a construir e buscar quem era o Bruno, porque o Bruno não existia nos Uhum, últimos 15 anos. O Bruno ficou apagado nos últimos 15 anos. uhum, E aí eu fui tentar entender o que que aconteceu, por que que ele ficou adormecido, por que que ele ficou escondido. E eu entrei num processo profundo de buscar por autoconhecimento. Foi aí que eu conheci a inteligência emocional. Foi aí que eu busquei em cursos, em livros. Foi aí que eu fui me reeducar. Foi aí que eu fui trazer conteúdo para minha mente. Então veja como que é a ordem dos movimentos. Decisão de dar o passo. uhum. Depois buscar por conhecimento. Uma estrutura interna. Essa transformação que a gente tanto deseja que aconteça fora, precisa acontecer primeiro dentro da gente. É, porque o de fora é o reflexo só. Exatamente, exatamente. E dentro disso tudo, Bruno, é interessante. As coisas é igual a literatura, né? A gente Exato. tem mania imediatista de ler e achar que o que a gente leu aconteceu da noite para o dia. O que você está contando aqui para a gente, ele tem um intervalo de anos, né? Exatamente. Entre uma coisa e outra, entre um processo e outro. Dentro desse processo, houve muitas tomadas de decisão, né? Obviamente, muitas decisões. Você saiu de onde você conhecia todo mundo e todo mundo te conhecia, Zona apesar de de conforto. conhecer da forma que você não queria mais, para um lugar totalmente desconhecido, para uma vida totalmente nova, para um momento de autoconhecimento muito profundo e de uma busca muito grande, né, por preencher e tirar todas essas dúvidas aí. Houve silêncio nesse período? Qual a importância do silêncio dentro de tudo isso? Eu aprendi com a dor Uhum, que a busca por respostas, que é o que a maior parte das pessoas vivem hoje, ela não está na quantidade de informações que nós temos na internet, ela não está na quantidade de cursos disponíveis, ela uhum, não está nesse barulho imenso que o nosso tempo, que a nossa geração provoca. Nessa busca, eu aprendi que para que eu pudesse escutar a voz de Deus, eu precisava silenciar. Deus fala no silêncio. sim. Deus fala através do silêncio. Quando Jesus ensina de uma maneira perfeita, buscarmos em Deus, falar com Deus, nos relacionarmos com Deus, a instrução que ele dá é: entra para o seu quarto, Sim, em secreto e em silêncio. silêncio. Você vai falar com o seu pai. Eu comecei a absorver essas coisas e falei assim: tem uma chave aí, tem um segredo Uhum, aí. E aí, na minha busca, eu descobri uma coisa muito legal sobre o silêncio. Na verdade, olha o que acontece. Existem 3 tipos de ruído que nos impedem de alcançar esse silêncio transformador. Nós temos o ruído que é informacional, que é uhum. essa quantidade de Informação todos os telas, de dias. tudo que nós temos à nossa disposição. E eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas o nosso cérebro, Martinelli, ele interpreta essa quantidade de informação com o mesmo peso que ele recebe os decibéis. Sim, Exemplo, quando você está ali numa balada, você está num lugar de um evento, você está num sim, lugar de muito ruído, você chega em casa, não fica aquele barulhinho assim no seu sim. ouvido, sabe aquilo? Aquilo continua lá. As imagens são recebidas pelo cérebro com essa mesma pancada. Sim. São 3 tipos de ruído que existem: o ruído informacional, o ruído auditivo, que é todo esse barulho sonoro mesmo ao nosso redor, e o Uhum, ruído interior, são os sim. nossos pensamentos agitados, acelerados. E eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem. Bom, vamos deixar isso claro para as Vamos lá, pessoas, vamos para a lá, gente não esquecer vamos lá. mais. É o informacional. Informacional, auditivo e o interior. Isso. Então, para a gente gravar, e aí? Então, E aí? ótimo. O que acontece? No informacional são todas essas telas disponíveis, essa Sim. quantidade absurda de informação que a gente tem, e o cérebro interpreta essas informações como volume excessivo de decibéis. É uma obesidade, né, de Exatamente. conhecimento, de informação, e ele vai processar dessa O forma. auditivo é o natural, são todos os sons ao nosso redor, né? Sim.
E existe o ruído interior. E é esse ruído interior que nós precisamos usar da inteligência emocional, usar da gestão das emoções, para que possamos, sabe, silenciar essas vozes, pensamentos que tentam nos insistentemente dizer que nós somos aquilo que não somos. Sabotadores. E nessa hora eu descobri uma coisa muito interessante. Hum. Eu aprendi que o inimigo, ele não é criativo como Deus é criativo, Uhum. mas ele é repetitivo. Então, muitas vezes, essas vozes na nossa cabeça, ela é o motivo da gente, opa, tem um alerta. Se está repetindo demais, então esse é um ruído que está ali através, ela é interior, está ali através dos seus pensamentos. Uhum. Quando eu entendi essas coisas, eu comecei a aprender como fazer essa gestão, para que eu pudesse ter momentos de silêncio, para que eu pudesse ouvir o direcionamento de Deus, ouvir o direcionamento do Espírito Santo, para que a continuidade pudesse acontecer nessa construção. Uma pergunta, uma curiosidade minha agora, Bruno. Eu sei que você é cristão, né? E eu consigo conectar isso que você falou naquela palavra de Elias na caverna. Sim. E Deus, né, ia falar com ele e de repente o fogo desceu, o vento esmiuçou a pedra, e isso e aquilo e tal. Mas em todos esses barulhos, esses estrondos, Deus não estava. Deus falou através do sussurro de um murmúrio, né? Um sussurro ali de uma brisa, bem levezinho. Você já encontrou pessoas que falam assim, Martinelli, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Aí é bom. É bom. Eu acho que pega nesse ponto aí pra gente destacar isso. Porque isso é a coisa, por incrível que pareça, é uma das coisas que eu mais escuto quando eu falo assim, Deus falou comigo. Uhum. As pessoas têm essa... Algumas pessoas me perguntam, mas como ele fala com você? Né? Primeiro vamos entender uma coisa, a palavra já nos mostra isso, a forma com que Deus se relaciona é individual. Não tem que ser igual, não existe uma regra. Deus é Deus. Sim. Ele vai encontrar uma forma que você vai entender que ele fale com você. Ótimo. Isso é individual. Mas o silêncio é o canal, é a frequência, é um lugar onde Deus caminha, é o lugar onde Deus existe, é o lugar onde Deus conversa, é através do silêncio. E muitas vezes não é essa resposta, filho, faz assim, faz assado, uma receita de bolo. Uhum. Não. O silêncio e a resposta de Deus muitas vezes vai durar dias. Ele vai trabalhar o coração, o interior, os personagens, aquilo que você acredita que é e não é. Ele vai te enviar pessoas, ele vai fazer de muitas formas. Mas é através do silêncio que essa conexão acontece. Bruno, eu tô vendo você falar de tudo isso aí, né? E inteligência emocional é um negócio muito novo para muita gente, mas Sim. que conecta muita coisa, né? Sim. Tem como a gente fazer uma relação entre inteligência emocional e frutos do espírito? Uau! Aí sim. Mas primeiro vamos entender o que é. O que é inteligência emocional? Vamos começar por aqui. Olha que interessante. A palavra inteligência, a etimologia da palavra inteligência, a gente aprende que ela vem do grego intelligere. Esse inter é dentro, né? Interior ali. E o legere, olha que curioso, é leitura, é saber fazer uma leitura. Então, a palavra inteligência, ela nos faz refletir sobre a habilidade de fazer uma leitura interior. Uhum. E a emoção, ela está conectada com o fruto do Espírito. Imagina, o Espírito Santo te entregou uma coisa muito legal. Uhum. E para mim é um privilégio poder compartilhar isso em todos os lugares que eu vou, e inclusive aqui. Nós conhecemos os frutos do Espírito. Sim. Vamos lá? Amor, alegria, paz, benignidade, que algumas versões vêm paciência, né? Sim. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Imagina você fazendo uma lista num caderno. Pega um caderno, faz essa lista aí, você que está assistindo. Coloca os frutos do Espírito, como se fosse uma lista mesmo assim. E aí o Espírito Santo me ensinou o seguinte: Deus é perfeito em tudo que ele faz. E a ordem está correta. É essa mesmo que está na palavra, é a ordem dos frutos do Espírito. A ordem que está enumerada ali. Mas se você não começar a viver os frutos do Espírito, a praticar os frutos do Espírito, de baixo para cima, ou seja, começar pelo domínio próprio, você não consegue fazer os outros. Você não consegue viver os outros. Então, olha que interessante. Você só vai conseguir habilitar esses frutos na sua vida se você começa de baixo para cima, Martinelli. Porque se você não tem domínio próprio,
como que você vai ter mansidão? Como que uma pessoa consegue praticar, viver a fidelidade se ela não tem domínio próprio, Sim. E é né? interessante você falar isso. Eu nunca tinha parado para Aham. pensar que é muito mais, vamos colocar assim, é de utilidade pública isso, né? Se a gente começar ali de baixo, de cima para baixo ali, né? A coisa fica mais alinhada, né? Porque o domínio próprio começa a interferir, inclusive, na mansidão e na Exatamente. paciência, que eu acho que é as Ah, duas coisas que mais pegam no nosso tempo de hoje. exatamente. Então, quando você fala de inteligência emocional, quando você fala de gestão das emoções, e a palavra também nos ensina isso, né? Porque a palavra fala assim, ó, irai-vos, Mas não mas pequeis. não coloque o sol sobre a vossa Sim, ira, né? Ou seja, inteligência emocional, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é sobre você não ficar com raiva, sobre você sim. não sentir a emoção da raiva, não A emoção sentir a já foi emoção, ela criada já para foi isso. criada ali. É, A inteligência emocional ela tem a ver com a gestão dessas emoções. sim, é como E, lidar com e isso. quando você se conecta e entende os frutos do Espírito, começa pelo domínio próprio, olha como é que a gente já está aqui agora a um passo de ter essa gestão das emoções acontecendo. Sim, Entende? muito, muito legal. Tudo isso que você está falando aqui vai fazer muito sentido para quem está assistindo, Sim. né? E muita gente vai se identificar. Eu aposto que agora, na frente do vídeo, tem alguém falando assim: rapaz, eu preciso disso, né? Isso faz sentido para mim. Só que dentro disso tudo, entre ela assistir, dar razão para o que a gente está conversando aqui, né? Existe um negocinho chamado mudança de mentalidade. Por que é difícil? Por que é tão complexo essa mudança de mentalidade para uma boa parte das pessoas? Então, aí entra o desfecho da minha história. Uhum, Porque quando eu passo por toda essa jornada, chega um momento em que eu quero ter um lugar novo, pessoas novas. Depois eu desejo estudar, fazer um monte de coisas. E eu comecei pelo ter, depois na sequência fui para o fazer, uhum, mas ainda estava faltando alguma coisa. Por que eu não estava conseguindo avançar? Por que eu entendia, mas não conseguia praticar? Quantas pessoas que estão nos assistindo conhecem os frutos do Espírito, mas não conseguem ter esse domínio próprio? uhum. Quantas pessoas estão nos assistindo conhecem o amor, a mansidão, mas não conseguem perdoar? Por que as pessoas ficam voltando mais uma vez, esbarrando nessas coisas? Não consigo sair desse ponto. Eu entendi, o pastor falou, eu entendi, o mentor falou, eu entendi, o psicólogo falou, eu entendi, mas eu não consigo praticar. É nessa hora que a gente precisa entender qual é a raiz do problema. Uhum. Porque se tem alguma coisa te impedindo, se tem alguma coisa fazendo com que o ciclo se repita, é porque a raiz não foi resolvida. Foi nessa hora que eu descobri as ACEs. As Uhum. ACEs são experiências adversas na infância. Vem de um estudo muito profundo, feito na década de 90, através de um médico que cuidava de pessoas com obesidade. Olha que coisa Olha que interessante. legal. Ele cuidava de pessoas com obesidade. E na clínica desse doutor, ele começou a ficar incomodado com o número de pessoas que saíam do programa e depois voltavam para quadros de obesidade. Uhum. Eles tinham avanços significativos, depois voltavam a engordar. E ele criou um programa para começar a entrevistar essas pessoas. E nessa entrevista, uma das perguntas que existia lá é qual foi a primeira vez que você teve a sua relação sexual? Uau. E uma das pacientes respondeu com 8 anos de idade. Então ele fez uma junta médica, ele colocou outros profissionais ao redor e ampliou, entrevistaram 17 mil pessoas. Eles começaram a ver que tinha uma relação entre muitas feridas emocionais e traumas na vida adulta, Uhum. né, que tinham uma origem na infância. E aí o estudo das ácidas mostrou que abuso físico, abuso emocional, negligência física, negligência emocional, disfunção familiar como separação dos pais, Uhum. familiares que têm problemas com algum vício, bebida que Sim. seja, tudo mais, situações de parentes que estão em condições de prisão. Esses itens, esses pontos que foram levantados através do estudo mostrou que
essas experiências adversas da infância, elas refletem na vida adulta. E, inclusive, tem uma ligação profunda com algumas doenças físicas, Sim, como vai se problemas relacionando ali, né? cardíacos, problemas de respiração, problema pulmonar, Sim. sabe? Problemas de relacionamento. Quando eu comecei a aprofundar e entender esse estudo, eu peguei o questionário ACE, e existe uma forma de você colocar essa pontuação, para ver qual é a sua pontuação ACE. E no estudo eles apresentam que acima de 4, você já está assim, com grandes possibilidades de sofrer essas disfunções na vida adulta, de relacionamentos, problemas de saúde e tudo mais. 4 já era uma nota preocupante. A minha nota ACE era nota 8. Sim. De 9. 8 de 9. Sim. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí eu voltei. E esse é o ponto principal da nossa conversa. Porque quando eu faço esse retorno, Martinelli, eu vou para 1988 e encontro um garoto de 5 anos de idade. E o que eu vou dizer a partir de agora, assim, são coisas fortes para as pessoas que vão escutar, bem fortes. Mas serve de exemplo para que a pessoa possa entender, de repente, onde está a origem dela. Pode contar uma história? Pode. Olha que interessante. Aqui é para isso. Ótimo. Quando eu estava com 3 meses de nascido, a minha mãe, nós morávamos numa cidade de 18 mil habitantes, a minha mãe descobre que meu pai biológico tinha uma outra família numa outra cidade. Por estarmos numa cidade muito pequena, minha mãe, que é uma pessoa muito correta, muito sincera, muito verdadeira em tudo que faz, sempre foi, a minha mãe adoeceu. Aonde? Na Aqui. cabeça. E ela colocou na cabeça dela que ela tinha que criar essa criança sozinha, que ela não ia depender de ninguém, mas que essa criança tinha que ser perfeita. Perfeita, ela não podia ter erros. Eu não tenho muitas lembranças ali da primeirinha infância ali, até meus 3, 4 anos, mas a partir dos 4, 5 anos ali, quando começou minha vida escolar, eu comecei a sofrer consequências desse problema mental, dessa doença mental que a minha mãe teve, devido ao impacto emocional que ela viveu. Nessa hora, vou te dar 3 exemplos aqui de coisas que eu vivi. Com essa idade, eu me lembro de estar fazendo meu dever escolar, tarefinha da escola, e, sei lá, eu errava uma letrinha, eu errava uma coisa. A minha mãe me pegava pelo cabelo aqui atrás. E a minha mãe socava o meu rosto no caderno, de machucar. Eu chorava, Martinelli, não era nem pela agressão. Eu chorava porque, às vezes, eu olhava pro meu caderno ali, porque sujava e tudo mais, e eu falava assim, a tia da escola vai ficar triste comigo. Olha a inocência da criança. Eu sofri agressões bem pesadas. Teve uma situação em que o meu pai tinha feito, meu padrasto tinha feito atrás da casa uma bancadinha para colocar os sapatos. E na euforia de criança, minha mãe falou assim, nós vamos sair, nós vamos passear, nós vamos na casa da vovó. Eu deixei o meu chinelo, sabe o chinelo havaiano, aquele primeirão lá? Eu deixei um dos chinelos cair virado. Por causa desse chinelo virado, eu passei um dia inteiro amarrado, mãos, pés, na cabeceira da cama. Fui queimado com ferro, situações assim absurdas. Inclusive, em um dos meus treinamentos, eu conto detalhes sobre isso. Por que eu estou dizendo isso aqui hoje? Porque desde esse momento, desde essa época, eu não conseguia sentir raiva da minha mãe. Eu era uma criança de 5 anos, mas eu olhava para ela e eu enxergava uma pessoa doente. Então, eu não... Muitas pessoas, quando eu conto os detalhes dessa história, me perguntam assim, como você conseguiu perdoar sua mãe por tudo isso que ela fez? Nunca houve a necessidade do perdão, porque Deus, de alguma maneira, já trabalhava isso dentro de mim. Eu enxergava uma pessoa doente. É difícil, Bruno, porque assim, à medida em que as pessoas ouvem, né, a história, elas têm aquela ideia de que você tinha que, né, você tinha que não gostar, tinha que não perdoar. Por muito menos pessoas que revoltaram com os pais. E na verdade, assim, eu estou entendendo um pouco aqui, né, que foi exatamente esse desprendimento, né, e o fato de já ter essa ideia de que havia algo com ela,
né? Que você entendia que aquilo ali não era uma agressão contra você, mas era algo que ela fazia com ela, na Essa verdade. agressão, ela foi muito séria, ela me prejudicou em muitos pontos. Sim, Eu só conto isso aqui hoje, por exemplo, porque eu pedi à minha mãe uma permissão sim, para contar essa sim, história. Honra teu pai e tua mãe. Eu exatamente. pedi para minha mãe, mãe, depois de tudo resolvido dentro de mim, eu falei assim, mãe, a nossa história é preciosa demais. Essa história, ela salva vidas. E ela vai ensinar e vai resgatar muitas pessoas, né? Mas o grande ponto que eu quero chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo agora é o que eu vou dizer agora, Martinez. Esse é o ponto principal de toda essa nossa conversa. Uhum, Eu sou de um berço católico, minha família toda é católica. uhum, E eu fiz tudo ali que manda o figurino, né? Figurino da Igreja Católica. Então, na minha primeira comunhão, olha o que acontece. E esse é o ponto mais interessante, é o ponto que traz a clareza, que traz o entendimento. Na minha primeira comunhão, eu nem me lembro como, mas a professora lá da escolinha da primeira comunhão, ela descobriu que eu cantava. sim. E eu cantei um louvor na minha primeira comunhão. E aqui está o grande ponto dessa história. Quando eu termino essa apresentação, nessa cidade minúscula, Aham. os meus vizinhos, os meus amigos, as pessoas que me conheciam, todas vieram para aquela criança ai, que bonitinho, que coisa linda que você fez. Ai, que amor, eu recebi um amor que Não eu não tinha. conhecia. Aí nasce o personagem. Olha, Quantos anos você tinha aí? 9. Olha que interessante. Aqui nesse negócio de música, eu sou amado. Sim. Aqui nesse negócio de Eu música, as sou pessoas aplaudido, eu gostam de sou mim, eu sou amado. aplaudido, eu sou percebido. Legal. Agora começa a fazer sentido quando a Entendeu? gente fala lá atrás, no início dessa conversa, a respeito desse personagem, né? Desse E personagem. aqui é onde ele nasceu. Aqui esse personagem nasce, Martinelli. E eu mergulho nisso, só que eu era uma criança, eu não sabia. Uhum. Então, aqui eu quero chamar a atenção das pessoas, porque a maior parte das pessoas que vivem um personagem, elas acreditam que aquele personagem é o que elas são. Sim. E não é. Só que elas não fazem ideia, porque é doloroso reconhecer que você passou 20, 30, 40, 50 anos da sua Acreditando, vida né? acreditando ser uma coisa que não é você de verdade. E eu descobri isso nessa minha jornada de autoconhecimento, de descoberta, e é por isso que a inteligência emocional se transformou na minha missão. Com certeza. Muito bonito. Eu, se eu pudesse, aplaudia de pé aqui e tenho Legal. certeza que muita gente agora assistindo, porque assim, no momento que a gente começa a conversa aqui, eu entendo que existia um início, mas eu não imaginava. É igual aquele filme bom, sabe? Que você assiste, 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 e no final tudo faz sentido, né? E agora, conhecendo você, né? Da onde eu conheço, eu quero saber como é que foi, como é que tudo isso, você pegou o limão e fez a limonada. E você foi distribuir essa limonada num ramo que eu sou apaixonado, que é o ramo empresarial, né? Como que, como que isso tudo chegou lá? Tá. De uma forma breve, nessa minha jornada de Pouso Alegre, eu acabei abandonando a música, né? Como eu disse, e Uhum, iniciei com um investimento numa franquia de marketing digital. uhum, Especializei naquilo para poder fazer uma entrega legal. Eu estava recomeçando a minha vida. Até que eu recebi algumas propostas lá em Nova Lima, né, região metropolitana sim. de Belo Horizonte, para voltar, para desenvolver alguns trabalhos lá. E quando nós voltamos para desenvolver esses trabalhos, um mês e meio depois desse retorno, pandemia. E naquele início de pandemia, ninguém sabia o que era aquilo, quanto tempo aquilo ia durar, Não né? tinha Não tinha prazo, né? noção, mas a gente não sabia nem o que era isso que estava Uhum, acontecendo direito naquele primeiro momento. Eu tinha uma gordurinha, uhum, essa gordurinha foi queimando enquanto estava tudo ali fechado, portas fechadas e tal. E eu percebi a mega oportunidade de trabalhar o conhecimento de marketing digital que eu tinha ali. uhum, Só que na cidade onde eu estou, as pessoas ainda não estavam acostumadas com essa questão do marketing digital, era muito novo para eles, então eu tinha que uhum, explicar muito o conceito. Quando esses leads começaram a chegar nas empresas, ou seja, as pessoas no perfil de compra e venda dos produtos e serviços começaram a chegar, o cliente chegava dentro da uhum. empresa,
Os colaboradores não estavam preparados para fazer a conversão dessa venda. E a música, olha como que a gente tem que extrair coisas Sim, boas de tudo. A música, os palcos, isso foi a minha verdadeira faculdade. sim. A minha principal faculdade foi essa jornada dentro da música. Porque ali eu aprendi a me relacionar com pessoas de todas as camadas da sociedade. Uhum, Então, essa facilidade da comunicação me fez perceber como que eu tinha que me vender, como que eu tinha que vender a dupla. Eu fui vivendo uhum. as coisas na prática. E é aquilo que a gente fala sobre a diferença ali, hoje de um coach, de um mentor. O Sim, mentor é esse sim, cara que tem a vivência, que tem a experiência. Você disse isso numa ministração sim. sua que eu assisti, eu achei incrível quando você trouxe isso. E nessa hora eu começo a dar dicas, sugestões de como converter, de como até que uma das gestoras me falou assim, Bruno, por que que ao invés de ficar dando essas sugestões, você não transforma isso num negócio e vem treinar as Sim. pessoas? Eu comecei por esses treinamentos com a equipe comercial das empresas e ao tratar a equipe comercial das empresas, eu fui chamando a atenção de outros gestores. E agora eu respondo a sua pergunta. Quando esses gestores me convidam para atuar nas empresas deles, eles me convidam assim: meus colaboradores, meus colaboradores, meus Uhum, colaboradores. Quando você entra, você percebe que o problema está na gestão, sim. está ali dentro. E quando você vai se relacionando, conhecendo, eu fui me conectando com muitos empresários, eu percebi, Martinelli, o quão os empresários estão machucados, o quão os empresários vivem esses personagens criados ao longo das suas histórias, das suas jornadas, né? E aí isso gerou uma identificação muito grande com o que eu já estava construindo. Que você tinha experiência Nesse total para ponto, falar. explodiu e eu falei assim, Deus, encontrei. Tanto que Uhum, hoje, sabe qual que é a missão que eu carrego para mim? Essa uhum. missão ela tem uma definição muito clara na minha cabeça, que é construir um mundo novo e resgatar o brilho de pessoas e negócios de sucesso. Muito Construir legal. um mundo novo. Parece poético, né? Parece até utópico. Mas esse mundo novo, às vezes acontece dentro da pessoa. O nascer de novo proporciona isso. E Não é uma começa da coisa forma correta que a gente já abordou aqui, que é olhar para olhar dentro. para dentro, Martiné. Então, esse mundo nosso acelerado, esses empresários, essa região que você conhece bem, que você gosta de Uhum, atuar, tá todo mundo olhando para fora. Tá uhum. todo mundo querendo trazer resultados, se preocupando somente com a entrega e com a venda e com mais Com relacionamentos e muitos muitos personagens. personagens. São personagens se relacionando com outros personagens. Sim, e uma coisa que eu costumo dizer, viu, Bruno? Muitos personagens e muita solidão, porque o empresário em si, ele é muito sozinho, Exato. né? Ele tenta cuidar de todo mundo, aquele super-herói, né? Tenta cuidar de todo mundo e de tudo, centraliza muita coisa e anda sozinho muito tempo. E foi isso que eu encontrei. Pessoas solitárias, pessoas doentes, Uhum, emocionalmente falando, pessoas doentes espiritualmente falando. uhum. Então, eu peguei toda essa experiência, todos esses ingredientes e coloquei numa panela só. E foi daí que é daí que nasce essa metodologia, cheio de vivência, cheio de experiência. E hoje eu tinha um certo receio para falar isso, mas hoje falo com tanta força, com tanta clareza. Eu levo a estrutura de tudo que foi ensinado, tudo que foi apresentado por Jesus em suas palavras, em sua caminhada, tudo que Uhum. os evangelhos nos mostram a respeito de relacionamentos, eu faço questão de levar para dentro das empresas, Martinelli. Legal. Porque sem essa base, fica muito complicado para o ser humano sair dessas feridas emocionais. Sim. E não tem como fazer uma caminhada, uma jornada machucado, você não vai chegar nunca na onde você precisa chegar, né? E é muito, muito interessante isso. A gente, todo mundo que senta aqui, né? A gente faz questão de ouvir, mas todo mundo já viu aquela coisa que é bem do brasileiro, né? Eu gosto de ver também, né? Uhum. E eu queria um exemplo prático, vivo e real, né? Dessa, dessa metodologia, desse modo transformador que se tornou a tua vida e transbordante também, né? Porque alcançou e transformou empresas,
culturas empresariais, ambiente de trabalho. E eu sei que você trouxe um convidado aqui para sentar nessa mesa com a gente e para falar um pouquinho disso. A gente deixou essa cadeira reservada para ele, Maravilha. né? E a gente vai chamar ele aqui logo depois desse pequeno intervalo aqui. Nós vamos chamar o nosso convidado surpresa para estar aqui e complementar um pouco desse bate-papo.